de 1000 anos, ela é um período dividido entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. No período conhecido como Alta Idade Média, quais são os fenômenos que a gente tem? A gente tem a ruralização da Europa, ou seja, o Império Romano vai se esfacelando e as pessoas rumam para a área rural, a ruralização. Nós temos as incursões germânicas, algumas pacíficas, outras violentas, mas que ajudam a desagregar de vez o Império Romano. Na sequência, esses germânicos formam os reinos germânicos. Esses reinos germânicos, o mais famoso deles foi o reino germânico do Império do Carlos Magno, o Império Carolíngio. Ele começa merovingio, que era a dinastia dos meroveus, e depois ele vai até os carolíngios, que é a dinastia dos Carlos. Um nome genérico para tudo isso é Império Franco. Apesar dele não ter durado muito tempo, se comparado ao Império Romano, ele foi o mais duradouro dos reinos germânicos. A característica principal desses reinos germânicos foi a cristianização de seus líderes. Vimos, em aula anterior, o importante batismo de Clovis, a ligação do próprio Carlos Magno com a Igreja após salvar o Papa Leão III de morte certa. Carlos Magno, em troca, recebeu a coroa de imperador romano do Ocidente, no ano 800. Só um momento, esqueci de ligar aqui uma das luminárias para ficar parelho. Bom, vamos lá. Então, quando nós falamos desse processo dos reinos germânicos, é uma sequência de eventos. Vamos repetir? Ruralização, incursões germânicas, formação dos reinos germânicos. Os reinos germânicos, eles são atacados por uma nova horda de invasões. Essas, inclusive, muito mais violentas, que são as invasões ocorridas sob o comando dos povos vikings ao norte, os chamados normandos, e os povos árabes ao sul. A Europa estava sitiada. Essa condição de invasões, ela dura até o século XI. Ou seja, nós vamos ter do ano 814, 815, o esfacelamento do Império do Carlos Magno, a divisão do Império entre seus netos, aí vai se fragmentando, virando feudalismo, e essa condição de invasões gera esse clima de insegurança generalizada que é o sistema feudal. Essa aula, ela vai retomar o estudo da Idade Média a partir do século XI, que é quando essas invasões normandas praticamente acabam. Elas diminuem consideravelmente. Então, os temas que a gente vai estudar na aula de hoje, eles podem ser resumidos nesse organograma que aparece para vocês aí. No topo, nós temos como um evento propulsor o fim das invasões normandas. Esse evento é causado pela própria absorção dos povos estrangeiros. Os povos europeus aprenderam a se defender desses povos invasores. O importante é a gente saber que esse processo apaziguou os ânimos dentro da Europa Ocidental. Isso aí provoca uma série de acontecimentos, um encadeamento de acontecimentos. O primeiro deles é o aumento populacional, o crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico vai exigir mais comida, o que não foi suficiente para abastecer a população, grande fome. Muita gente, por conta das relações comerciais e da baixa imunidade, pegou a peste negra. Nós temos nesse contexto a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. E ainda tem as rebeliões camponesas, é a chamada crise do século XIV. Quando nós temos esse contexto de Baixa Idade Média, a Igreja, preocupada em afastar os guerreiros da Europa, organiza as cruzadas. É claro, é bem verdade que a Igreja tinha um objetivo religioso também. Libertar o Santo Sepulcro que estava nas mãos dos infiéis. Mas vinha muito bem a calhar
você afastar os nobres guerreiros da Europa. Por quê? Porque a atividade deles era a guerra. Se não tinha mais invasões, vai fazer o que com aquele bando de gente guerreando entre si? Então manda esses caras lá para o Oriente Médio. Vai combater os infiéis, supostos infiéis, e libertar o local santo para a cristandade de novo. Outro evento que aparece resultante dessas transformações foi o renascimento comercial e urbano. Para abastecer essa população que não parava de aumentar, fluxos comerciais foram necessários, rotas de comércio foram intensificadas. Destacamos duas: a rota de Champagne e a rota de Flandres. Isso dentro da Europa. Agora, existiam outras rotas comerciais, obviamente, rotas comerciais que vinham desde lá do mundo antigo, desde a época da República Romana. A Rota da Seda, talvez seja a mais famosa, era, na verdade, um conjunto de caminhos que eram utilizados desde a antiguidade. E nessa época, alguns produtos asiáticos começaram a ser bem valiosos, as chamadas especiarias. Cravo, gengibre, canela, noz moscada, pimenta, aqueles produtos que serviam para condimentação e preservação dos alimentos. Tanto que, aqui em História B, a gente está estudando um pouquinho antes das grandes navegações. Na verdade, a gente está estudando agora as causas das grandes navegações. É desse organograma que a gente vai tirar todos os temas da nossa aula de hoje. Primeiramente, a diminuição das invasões vikings. Muitos vikings se tornaram cristãos, tantos outros foram vencidos, os europeus aprenderam a combatê-los e a Europa entrou num clima de mais tranquilidade, de mais normalidade. As invasões dos normandos, dos vikings, dos magiares, dos sarracenos, aí no mapa você vê, aconteceram principalmente na parte norte do continente. E veja como elas diminuem, de fato, a partir do século XI, conforme a legenda que aparece aí também. Um destaque que chama a atenção é como esses ataques ocorreram nas áreas litorâneas. Por isso, ir para a área rural, longe das cidades litorâneas, era sempre mais seguro. Esse contexto, o contexto do fim das invasões, provocou o crescimento demográfico, conforme a gente disse na introdução. Aí na tabela, você tem estimativas desse crescimento demográfico. Claro, não é tanto assim quanto aquele que a gente experimentou no século XX, a explosão demográfica nos países latino-americanos nos anos 60 e 70. Mas para os padrões da época, era algo incrível. Começaram a ressurgir as aglomerações urbanas. As cidades, as primeiras cidades medievais, eram independentes. Elas começaram a se formar em torno de mosteiros, em torno de castelos. E desses locais surgiram as habitações em volta, chamada de burgos, e seus habitantes, os burgueses. Gente que se dedicava às atividades comerciais urbanas, comércio, troca de moeda, ferreiros, artesãos, marceneiros, alfaiates. Mas antes de a gente falar desse pessoal que mora nas cidades, a vida rural também foi muito impactada. Primeiro porque muito camponês falou, cara, tá louco, vou ficar aqui vivendo na terra, submetido ao controle de um senhor feudal, ainda mais o cara não para de me exigir produtividade, quer saber? Vou para as cidades. Dizia-se na época, o ar da cidade torna o homem livre. Ora, é uma compreensão interessante de como que o mundo rural, que era sinônimo de proteção, passa a ser agora sinônimo de opressão. Para aumentar a produtividade e alimentar a população, algumas tecnologias foram desenvolvidas. Quando a gente fala tecnologia, as pessoas pensam em máquinas. Mas olha só o que é essa tecnologia que eu vou descrever para vocês. É o sistema de rodízio de culturas. Como é que funciona esse sistema? Você divide a terra em 3 partes. As colheitas de cereais aconteciam 2 vezes por ano. Ao dividir a terra em 3 partes, a primeira parte você plantava no verão, a segunda você plantava no inverno, a terceira deixava em descanso. No ano seguinte, aquela que você deixou em descanso, você planta no verão. Aquela que você plantou no inverno, deixa em descanso. E a que você plantou no verão, sei lá, já me perdi, dane-se. Mas enfim, se entendeu o raciocínio. De forma que a cada 3 anos, você tem, portanto, toda a terra passando por pelo menos um período de descanso. Isso é uma tecnologia
para aumentar a produtividade que foi inventada na Baixa Idade Média em função desse crescimento demográfico. Onde esses produtos eram comercializados? Nos burgos. Eram nos burgos que aconteciam as feiras comerciais. Essas feiras, elas aglomeravam bastante gente. E vamos contar a verdade, eram péssimas, né? Eram péssimas as condições de vida dentro de um burgo. Não tinha esgoto, não tinha água tratada, a sujeira por toda parte. Imagine o quanto esse espaço estava propenso para um processo de proliferação de doenças, ratos e coisas do gênero. Só retomando aqui rapidinho, atendendo a pedidos, o pessoal pediu para eu explicar de volta o sistema de rodízio de culturas. Vamos lá. Você tem um pedaço de terra, você divide ele em 3 partes. Na primeira parte você planta, na segunda você planta, na terceira você não planta, você deixa de pousio. Aí no slide aparece para você o sistema de pousio, que apareceria se eu fosse mais inteligente com esse negócio aqui. Aqui, sistema de pousio. Beleza? Aqui, está em descanso. No ano seguinte, aquela terra que você deixou descansando, você pode usar para plantar cereal no inverno, por exemplo. Aí, essa aqui que você usou no inverno, você deixa no ano seguinte descansando. E essa aqui você faz uma cultura, portanto, de inverno. No terceiro ano, é a vez dessa terra aqui ficar em descanso. E você usa as outras. Qual é a ideia? Como a terra é um recurso escasso, você tem que preservar os nutrientes, a capacidade nutritiva da terra. Então você deixa pelo menos ela 1 ano de descanso para recuperar esses nutrientes. Beleza? Se ainda não ficar claro, não tenha problema, pergunte de novo. Tá bom? Vamos lá. Seguindo adiante, pessoal. As cidades, portanto, enquanto ambientes, né, de surgimento aí do comércio, não eram lá ambientes assim muito limpos. Imagine só, uma população que cresce cada vez mais, portanto, com dificuldades alimentares. Uma população exposta à sujeira, mais uma população em que produtos de outras partes chegam ali. Obviamente que eu já estou preparando o ensejo daquilo que a gente vai chamar de peste negra e vamos falar daqui a pouco. Ao mesmo tempo, tem uma parte dessa população europeia que ficou sem ter o que fazer. Lá na aula sobre feudalismo, a gente viu que a sociedade medieval ela era dividida em 3 partes. Tripartite, 3 partes. Os que rezam, o clero, os que guerreiam, os nobres, e os que trabalham. Os trabalhadores continuam trabalhando, ou na área rural, ou agora na área urbana. Os que rezam continuam rezando. Continuam dentro das abadias, continuam dentro dos mosteiros, dentro das universidades, ou quando era um clero regular, um clero monástico, um clero dedicado, portanto, ao reclusão, continuavam enfiados lá em suas bibliotecas. É claro que os nobres, a classe dos que guerreiam, é que ficou meio ociosa. E cabeça vazia, oficina do diabo. Os nobres começavam a organizar guerras particulares entre si, nobre contra nobre. Eles já levavam mais ou menos o mesmo número de pessoas, combatiam, e quem ganhava 1/3 das terras do vencido. Cara, imagine, você tem uma população crescente precisando de comida, e parte dos nobres resolvem usar esses trabalhadores para fazer guerrinhas particulares. Campos eram destruídos, muitas vidas eram ceifadas, e isso chamou a atenção do Papa na época. E o Papa na época, o Papa Urbano II, no ano 1095, chegou a fazer um sermão chamando as pessoas para irem para uma expedição religiosa e militar, uma religião santa, ou melhor, uma expedição santa. Objetivo? Ir até Jerusalém e retomar o Santo Sepulcro, o lugar que nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado e de onde ressuscitou. E lá trazer, portanto, aquela área de volta para o controle cristão.
Muito bonito o objetivo religioso, mas há de convir comigo, né? Tem uma parte do sermão do Papa Urbano II em que ele fala: não podemos deixar mais que cristãos matem cristãos. Ou seja, o Papa Urbano II estava preocupado com as guerras internas. Bem que ele tentou evitar essas guerras, instituindo locais proibidos de se fazer guerra, a paz de Deus, ou ainda proibindo épocas de se fazer guerra, a trégua de Deus. Mas não adiantava muito, os nobres continuavam guerreando e, de repente, junta a fome com a vontade de comer. Você manda um bando de guerreiros ociosos fazer alguma coisa útil. Vai carpir o lote! Eu quase matei a doce Alessandra que acompanha a nossa aula aqui, desculpa. Ou seja, se pega os nobres e diz, vai lá e conquista Jerusalém de volta para os cristãos. Opa, caiu. Voltei, Eric. Não, não chora, não. Voltei. Caí. Aê. Valeu, Josué. Bom, onde que eu estava mesmo? Eu já tinha mandado os nobres carpilote? Vocês pegaram essa parte? Então tá, vamos retornando aqui, deixa eu apresentar de volta. É o Papo Urbano. Obrigado, Aline, obrigado, Josué. Deixa eu mandar aqui apresentar de volta, porque deve ter caído o meu slide. Vamos lá. Foi praga da doce Alessandra, porque eu assustei ela. Beleza. Continua gravando, tudo certinho. Continua gravando, beleza. Vamos lá. Voltando aqui à nossa glamurosa explicação, quando fomos toscamente interrompidos. Pois é, pessoal. A gente tem, portanto, as cruzadas, chamadas pelo Papa Urbano II, além de um objetivo religioso, uma questão muito prática. Vamos se livrar desses nobres e mandá-los fazer alguma coisa útil lá em Jerusalém. É claro que as cruzadas, elas foram também muito úteis para outras coisas. Os comerciantes da época, eles começaram a analisar que as cruzadas seriam uma oportunidade de abrir para atividades comerciais. Imagine você ir para um território que foi conquistado por árabes ao longo dos séculos e você ter a chance de ir lá e fazer comércio indo junto com os cruzados. Fazer comércio com um bando de militares que vão com você. Então, muitos burgueses, muitos comerciantes se viram estimulados o suficiente para encarar uma guerra
e ir junto com os cruzados. Claro, o objetivo deles era fazer comércio. E entre essas cruzadas, a cruzada número 4, a chamada cruzada comercial, que partiu aqui de Veneza, ela, ao invés de tomar Jerusalém, ela deu uma passadinha em Constantinopla antes. E qual que é o problema, professor, de passar em Constantinopla antes? O problema é que Constantinopla, ele é um reino cristão também. Ele não é um reino muçulmano. Constantinopla é um território, portanto, do cristianismo. Porém, nessa época, o imperador em Constantinopla, o imperador bizantino, ele tinha feito uma aliança com os árabes para não perder tudo. Aí o que o Papa e os ocidentais pensaram? Ah, é? Você está fazendo aliança com o árabe? Então nós vamos te atacar. Constantinopla é tomada, uma outra cidade cristã chamada Zara também é tomada, o Império Bizantino, portanto, ele passa a ser um território tomado pelos cruzados. Podia dizer que a Quarta Cruzada desviou-se de seus objetivos religiosos de vez. Foi a cruzada, assim, em que, com maior evidência, ficaram ali os objetivos comerciais. É esse pessoal da Itália, que financiou a cruzada número 4, que vão ser os grandes beneficiários pela reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio italiano. Porque até o século XIII, o comércio do Mediterrâneo era tomado pelos muçulmanos. Foi justamente a Cruzada 4 que reabriu importantes estreitos, importantes passagens de comércio para os italianos. Isso ajuda a gente a entender por que a Itália foi o berço do Renascimento. As outras expedições, teve expedições como foi o caso da Terceira Cruzada, no finalzinho do século XII, que foi uma cruzada comandada por 3 reis. Esse é um episódio interessante, a Cruzada dos Reis, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, o rei da França e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Nessa época, os monarcas começaram a perceber que era muito importante que eles mostrassem a sua imagem de reis poderosos para todo o mundo, ou pelo menos toda a Europa, conhecer. Então, a ação desses monarcas visava também uma espécie de engrandecimento político pessoal. Afinal, combater a serviço da igreja significava que a igreja também poderia reconhecer aquele indivíduo como chefe supremo de uma nação. Está nascendo nessa época aquilo que a gente chama de formação dos estados nacionais modernos, ou absolutismo monárquico, que vai ser uma característica, inclusive, desse período conhecido aí como final da Idade Média, a formação dos estados nacionais modernos com esses reis que começam a aparecer. Fazendo uma síntese das consequências das cruzadas, as consequências das cruzadas são sempre muito pedidas em vestibular, então vamos a elas aqui. Consequências das cruzadas. Primeira, renascimento comercial e urbano. Segunda consequência, fortalecimento dos reis. Terceira consequência, fortalecimento da burguesia, especialmente a italiana. Quarta consequência, enfraquecimento da igreja. Embora a igreja fosse a organizadora, fosse o motor das cruzadas, as cruzadas, do ponto de vista religioso, foram um fracasso. O fracasso das cruzadas foi por conta da impossibilidade de vencer os muçulmanos. A primeira e a segunda cruzada obtiveram êxito e conquistaram, respectivamente, Jerusalém e Damasco, na Síria. Mas a primeira cruzada pegou de surpresa ainda, os muçulmanos. A segunda, nossa, eles voltaram. Quando você é atacado uma segunda vez, você já sabe que vai ser atacado muitas e muitas vezes. A partir da segunda cruzada, os muçulmanos se mobilizaram, se organizaram, desenvolveram uma tecnologia de defesa e depois de contra-ataque contra os cristãos, que fez com que os árabes saíssem das cruzadas organizados e fortalecidos militarmente. Essa, inclusive, é uma das questões que aparece no gabarito do Praticando, se não me falha a memória. Depois eu vou postar lá no portal
o gabarito do praticando, depois se vê lá. Mas uma consequência imprevista da cruzada, que é o inverso do objetivo. Eu tenho como objetivo destruir os muçulmanos. De tanto atacá-los, eles se mobilizaram, se organizaram e passaram a vencer os cristãos. Então, do ponto de vista militar e do ponto de vista religioso, as cruzadas foram um fracasso. Então, com as consequências ruins das cruzadas, a igreja se enfraqueceu. O século XIV, pessoal, século XIII, século XIV, a Baixa Idade Média, é um período que ressurgiram cidades e muitas profissões reapareceram. Marceneiros, alfaiates, ferreiros, alquimistas, pedreiros. Professor, alquimista? É o químico da época. Fazia tintura, fazia, portanto, compostos químicos. É claro que esses trabalhadores eram trabalhadores especializados. E para proteger o ofício, eles se mobilizavam e organizavam as corporações de ofício. Muito estudante fala, a corporação de ofício é que nem sindicato? Não. Os sindicatos, eles reúnem operários, trabalhadores de uma mesma categoria, para se defender ou para dialogar com o patrão. As corporações de ofício reúnem profissionais da mesma categoria. E as semelhanças param por aí. Porque esses profissionais da mesma categoria, lá das corporações de ofício, eram os donos das próprias oficinas. Eles não têm um patrão. Eles são os donos dos próprios negócios. Eles detêm o conhecimento da produtividade do começo ao fim. Portanto, eles se associam entre si para proteger o ofício, para evitar que pessoas não ensinadas por eles pudessem exercer qualquer ofício. Era uma maneira de monopolizar mercado. Curioso que a Idade Média ela era muito permeada pela ideia da religião, né? Então, quando uma pessoa ela se dedicava a uma atividade comercial, ela não podia explorar demais o consumidor. Tinham a ideia de preço justo. O que é o preço justo? Qualidade para cima, lucro mínimo. Cara, como é que pode? É porque é antes do capitalismo. É a partir de agora que as relações capitalistas vão começar a modificar as relações de trabalho, em que as pessoas vão dizer, para que eu vou cobrar o mesmo preço se agora todo mundo está querendo comprar essa mercadoria, eu vou elevar o preço. E aí começam a modificar as relações econômicas. Alguém diria que tudo começou a ficar uma merda. A crise do século XIV. A crise do século XIV foi um auge da crise medieval. Mas parecia tudo legal, parecia tudo bacana, comércio prosperando e tal, tudo se fortalecendo. Por que aconteceu uma crise? Bom, você tem um aumento demográfico. Você tem uma maior pressão sobre os camponeses para produzir mais comida. Você tem reis querendo aparecer bem na fotografia e um começa a ameaçar o outro. E ainda você tem camponeses revoltados com essa exploração. Uma baixa imunidade que deixa a população propensa a todo tipo de doença. No mesmo século, aconteceram vários eventos em que muitos contemporâneos da época disseram: é o fim do mundo, não vai sobrar nada, está chegando a hora do julgamento final. As chamadas teorias milenaristas, né, de que o império de Deus aqui na Terra levaria 1000 anos, e aí teria um julgamento final. Essa noção milenarista, é claro, tem muito a ver com uma mentalidade religiosa que havia na Idade Média, né? Hoje, nós temos pessoas que tentam explicar a atual crise de pandemia a partir de questões religiosas, mas vocês já perceberam que há um discurso científico predominante, tirando a turma do chapéu de alumínio, né, que resolve, né, criar teorias mirabolantes para explicar a pandemia, né? Vamos deixar quieto essas teorias malucas aí. A grande fome. Foi uma coincidência também, né? Além da população aumentar, ainda houve uma glaciação por volta do ano 1315. Claro, hoje a gente sabe que é uma glaciação. Para os da época, o fim do mundo. Várias terras que eram aráveis, que eram cultiváveis, tornaram-se estéreis por causa do aumento, né, das camadas de gelo, por causa do aumento
da duração do inverno, a ponto, inclusive, de diminuir a oferta de comida. Houve gente que chegou a desenterrar cadáver para comer naquela ocasião. Claro, estava tudo congelado, os caras não tinham que comer, desenterraram cadáveres para comer na parte norte da Europa, desesperados com essa época de frio. O episódio A Grande Fome. No mesmo século, aconteceu uma grave doença causada por uma bactéria, vinda do Oriente, né, vinda por conta das mercadorias. Muita gente fala, mas tinha que ser o Oriente de novo. Bom, o seguinte, elas vieram de lugares diferentes. As doenças, nessa época e ainda hoje, elas são de uma população que é imune, que já está exposta a essa doença há muito tempo, e uma população que não está. Quando as relações comerciais são estabelecidas e há, portanto, a contaminação, quando aquela população que não tem a defesa se expõe, morre uma galera. Entre 1/4 e 1/5 da população da Europa Ocidental deve ter perecido por causa da peste bubônica, a peste negra. Na verdade, gente, viver na Idade Média não era um negócio muito fácil, não, né? Porque você não tinha uma explicação científica suficiente para te dar um rumo do que fazer. Por outro, você vivia uma sociedade extremamente religiosa, que era o raciocínio da época. Então as pessoas, elas estavam a todo momento expostas à morte. A morte espreitava. Então, acreditar num outro mundo era, acima de tudo, uma necessidade. No século XIX para o século XX, teve um pesquisador alemão chamado Karl Orff, aparece aí para vocês o nome dele no slide, e o Karl Orff, ele pesquisava sobre a Idade Média, e ele achou alguns versos de cantos beneditinos, e nesses cantos beneditinos, o que chamou a atenção dele na letra foi como que os cantos, eles louvavam o fato de você não ser dono do teu próprio destino, de você não poder fazer valer aquilo que você realmente quer. Como você é um joguete nas mãos do aleatório. A fortuna, né, o destino, ora te dá, ora te tira. E não há nada que você possa fazer. Ora para cima, ora para baixo, e somos apenas joguetes na roda da fortuna. O Karl Orff, quando ele retomou esses... Gostou, né? Achou bonito isso, né? Eu emocionei aqui a Doce Alessandra. Quando o Karl Orff achou esses manuscritos, estava tudo despedaçado, tudo sobrando. O que ele fez? Ele foi juntando, pegou a ideia, completou as frases, e não satisfeito, ele resolveu fazer, né? Eu vou chamar de música, mas eu sou burro. Ele fez algo fantástico, glorioso, que é Carmina Burana. Carmina, nunca ouvi falar, professor, nunca ouviu falar porque você não está ligando o que com a coisa. Carmina Burana, ela é apresentada por uma orquestra, fantástico. Eu vou colocar para vocês o link do Carmina Burana para vocês conhecerem a música. Gente, eu vou tentar colocar a música agora, tá? Vou tentar colocar a música para vocês escutarem. Vocês me dizem aí se vai ficar muito ruim o som para vocês.
Gente, é fantástico, né, a composição que o Carl Orff fez de Carmina Burana, mas eu quero que vocês reparem principalmente na letra, né? Quando ele começa ó fortuna e tal, claro, né, não é cantado em português, por isso que essa versão que eu coloquei para vocês, ela é uma versão traduzida aí para você entender em latim, na frase de cima, e embaixo você tem, portanto, a tradução. O que é fantástico disso? É enorme isso daí, só a primeira parte, né? Que chama-se Fortuna, a imperatriz do mundo, né? Quem de fato governa as nossas vidas. E ele vai fazendo isso, né? Em vários trechos. Tem um flash mob, galera. Cara, esse flash mob acho que é o meu preferido. Eu vou linkar ele depois lá no portal, porque fizeram um flash mob disso, cara. Fizeram dentro de um aeroporto. Imagina só a galera, né? A galera indo viajar, entrando nos aviões, escutando que a fortuna é que manda e que hora te dá, hora te tira. Bastante, né? Reconfortante. É como você viajar de avião e ter um filme de catástrofe para você assistir a bordo, né? Um troço maluco assim. Mas enfim, depois vocês terão a chance de escutar mais aí dessa que é uma obra fantástica, essa adaptação que o Carl Orff fez sobre Carmina Burana. Eu tinha certeza que vocês sabiam, né? Mas não ligavam às vezes o que com a coisa. Bom, seguindo adiante, pessoal. A Idade Média, como eu disse, é um contexto em que a morte ronda, ela está por toda parte. Então, gravuras, pinturas nas paredes, mostram as pessoas fazendo as chamadas danças macabras. O que é a dança macabra? Bom, é você dançandinho e tal, mulher, o homem e tal, e sempre entre um e outro, o esqueletinho da morte, lembrando a todos os viventes que é só questão de tempo para esse inevitável encontro. Freira, padre, comerciante, camponês, artesão, todos. É a única certeza que todos têm. Essas danças macabras, né, que aparecem em tudo que é coisa da Idade Média, e é até um barato, elas foram tema de um filme chamado O Sétimo Selo. Esse filme é de 1954. Nessa época, gente, o professor Vado já estava se formando, já estava dando aula, em 1954, quando foi lançado o filme O Sétimo Selo, do diretor que aparece aí, o Ingmar Bergman. E a história é muito doida, é muito surreal. Acontece que a morte chega para um cavaleiro cruzado, chega para o cruzado e diz, ó, velho, chegou tua hora, mano. Vamos embora. E o cruzado diz, não, mas eu não quero ir, não pode ser, não pode estar na minha hora, eu quero ficar. E o cavaleiro cruzado, ele propõe bater um xadrezinho com a morte. Hoje você ia querer bater um LOL, né, com a morte. E aí vamos dar uma jogadinha. E a morte diz, ó, eu não quero te levar à força. Vamos bater o nosso xadrez aqui, bem de boa, bem tranquilo, em etapas, em parcelas, e você vai perceber que não tem outro jeito senão ir. Aparece aqui, ó, no cartaz do filme, aparece ele jogando xadrez com a morte. A morte é essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E aí acontece eles batendo no xadrezinho e tal. Agora, olha no braço da morte que aparece aqui, ó. Tá vendo? É uma dança macabra. É uma dança macabra. Essa parte no filme é a parte final. É um spoiler o que vai acontecer um pouco, né? Então, mas também o filme é de 1954, né, pessoal? Não tem como você fazer spoiler sendo professor de história. As coisas já aconteceram há muito tempo. E aí eu coloquei também um trechinho aí do filme, na reta final, que aparece também, né? O momento em que um camponês enxerga a morte levando as pessoas. Där borta på den mörka ovädershimlen. De är där allihop. Smeden och Lisa och riddaren Raval och Jöns och Skat. Och den stränge herren döden bjuder dem till dans. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en långa rad. Och först går den stränge herren med lia och timglas. Men Skat, han slinkar på sladden med sitt stränga spel. De träder bortåt. Bort från gryningen. I en
högtidlands, bort mot de mörka landen, medan regnet sköljer över deras ansikten. Bom, nós vamos continuar falando disso, porque não estamos em época de ficar falando, né, de filme da morte levando a galera. Bom, continuando. Como besteira pouco é bobagem, quando as coisas têm que acontecer um monte de coisa ruim, além da grande fome, além da peste negra, rolou também a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela já entra com alguns elementos novos, ela entra com algumas informações novas. Começa a surgir a disputa por feudos. Reis, cada vez mais poderosos em suas regiões, começam a disputar áreas de fronteira. E uma área de fronteira disputada no século XIV é a região da Normandia, que é norte da França. A Inglaterra tinha pretensões sobre aquela área, e a França não estava afim de libertar aquela área para os ingleses de jeito nenhum. Esse é o primeiro motivo da Guerra dos 100 Anos. Uma guerra desse tamanho, com mais de 100 anos, inclusive, ela durou entre 1337 a 1453, essa guerra, ela teve várias interrupções e vários outros motivos. Um segundo motivo foi a questão sucessória. O trono da França ficou vago, o rei da França morreu, e o rei da Inglaterra queria ser rei da França também, o que os nobres recusaram. E isso criou, portanto, mais atrito entre franceses e ingleses. Uma terceira motivação para a Guerra dos 100 Anos foram as disputas comerciais na região de Flandres, onde hoje mais ou menos é a Bélgica, ali perto do porto de Antuérpia, aquela parte norte, bem comercial, que nunca deixou de ter comércio. Compravam muita lã naquela área. E eles compravam da Inglaterra e compravam da França. Aí o que as duas nações pensaram? Bom, se eu acabar com os ingleses, e os outros pensaram, se eu acabar com os franceses, eu vou me tornar o único fornecedor de lã para a região de Flandres. Então esse também foi o motivo da guerra entre as duas nações. A vitória coube aos franceses. E é claro, né, a história da Guerra dos 100 Anos tem muito a ver com a historinha da Joana d'Arc, que aparece para você aí no detalhe. Uma camponesa, a camponesa de Rouen, que teria visto Jesus, que passou a ela uma mensagem que ela deveria combater a serviço dos franceses e que combateria, portanto, e venceria os ingleses. Histórias assim, de meninas virgens, meninos puros, puros de coração, aqueles que não têm um interesse em si, mas estão mais próximos de Deus, são capazes de lutar contra os infiéis, contra os inimigos. Durante as cruzadas, inclusive, aconteceu de ter uma cruzada das crianças para combater os muçulmanos. Claro que se estreparam todos. Teve também a cruzada dos pobres, também se estreparam todos. E essa história da camponesa de Rouen, a Joana d'Arc, também tem muito dessa história de que a pureza vence o inimigo. E essas coisas duram tanto tempo na história que aqui no Paranazão nosso, aqui, aconteceu a Guerra do Contestado em 1912. Essa época teve uma tensão aqui na história do Paraná, porque tinha os camponeses acreditando em menina virgem, curandeiras. Não estou dizendo que menina virgem não existe. Eu estou dizendo que as meninas virgens eram como se fossem videntes para a comunidade. Tá? É isso. Surgiram também curandeiros, monges. Lá no Nordeste, o Antônio Conselheiro, no final do século XIX, entra mais ou menos nisso. No Rio Grande do Sul, aconteceu, onde hoje é o município de Sapiranga, na época era São Leopoldo, aconteceu um processo parecido também com um casal lá que dizia vidente, curandeiro, os Mucker, aconteceu também isso. A situação da Jacobina, também em Sapiranga, que falava que era curandeira. Então essas histórias, né, de curandeirismo, que depois nos jornais vão chamar de fanatismo religioso, é na verdade uma tradição, né, que vem desde os tempos medievais, desde a antiguidade. Tem muitas histórias de monges, de eremitas, capazes de trazer a cura. O próprio São Bento, né, que é um santo da Igreja Católica muito famoso, também tem histórias parecidas com isso, né, de eremita, de curandeiro. Então, isso é uma coisa que acompanha o cristianismo há muito tempo. E na Guerra aí dos 100 Anos aconteceu também. Revoltas camponesas. Aumenta a comida, explora o camponês. Precisa de mais dinheiro, aumenta o imposto do camponês. Está passando fome, tira a terra do camponês. Ou seja, quase tudo estourava
nos camponeses. E esses camponeses começaram a se mobilizar, começaram a fazer umas patotinhas, umas turminhas e tal. Falou, porra, estamos aí de bobeira, vamos matar os nobres e ficar com as terras deles. E aí aconteceram muitas matanças. Voltei. Estão me vendo? Tá. Então vamos lá. Retomando. Não, hoje está complicado aqui em casa. Não sei o que está acontecendo. Hoje está oscilando bastante aqui a internet. Primeira vez que está acontecendo isso. De ficar caindo, ficar oscilando desse jeito. A culpa é da Aline? Por que a culpa é dela? Coitada da Aline, o que ela fez? Vocês estão muito medievais. Já arranjaram um jeitinho para culpar uma mulher. Que horror. Então tá, vamos voltando aí. Bom, a gente está agora com 20 horas e 30 minutos, né? Até que horas a gente vai mesmo dessa aula? Vamos até as 8h45. Então vamos que tem chão ainda. Vamos lá. Bom, tão contagiante quanto o corona. Animal. Muito bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Apresentação rolando. Então tá. Bom, a história, portanto, desses reis é a história de fortalecimento da figura central que vai proteger os nobres das rebeliões camponesas. E isso vai fazer, portanto, né, o surgimento do que a gente chama de França, o surgimento do que a gente chama de Inglaterra. Portugal e Espanha têm uma história diferente. Tem uma história mais a ver com a luta contra os muçulmanos. Tanto que Portugal e Espanha já estão organizados. Enquanto que franceses e ingleses estão batendo cabeça aqui, Portugal já está navegando. A Espanha já está também se preparando para as navegações. Portugal a gente estudou lá no comecinho da história A. Né? Lá no comecinho da história A, a gente tem lá a expansão naval portuguesa. E a expansão naval espanhola, ela começa em breve na história C, que eu não esqueci. Em breve a gente vai falar da história C. Aguenta a mão que a gente chega lá. Assim, surgiu o absolutismo monárquico, que é essa figura central do rei, esse todo-poderoso chamado rei, que vai receber dinheiro dos impostos da burguesia, que vai pagar rendas para o rei, em troca o rei vai proteger essa burguesia,
Os artesãos, os pequenos burgueses vão fazer a mesma coisa, o rei vai avalizar a proteção aos ofícios deles. A nobreza, agora protegida pelo rei e seu exército profissional, vai ficar mais tranquila sabendo que as rebeliões camponesas estão sob controle, e o clero, né, a igreja que se comporta como uma senhora feudal, vai dar sustentáculo à figura desse rei. Tanto que é dessa época o surgimento de alguns teóricos do absolutismo, como Nicolau Maquiavel, o Thomas Hobbes, com a teoria do Leviatã, de que o rei é um mal necessário, mas ele ajuda a proteger a segurança de todos. Veja que todos esses teóricos, eles estão falando a partir da perspectiva da nobreza, a partir da perspectiva da igreja, a partir da perspectiva do rei. Né? Porque proteger a liberdade de todos, diminuindo um pouquinho a liberdade de cada um. Tá, mas qual que é a perspectiva do camponês? O camponês é que se rebela e que vai contra as leis do Estado, porque muitas vezes essas leis do Estado alteram seus próprios costumes. Então, é uma história fascinante a transição para o Estado Nacional moderno aí. Seguindo adiante, o absolutismo monárquico. Saímos agora dessa unidade da apostila e vamos para a próxima. Nós vamos para as reformas religiosas aí no seu material. E, para tanto, chamamos Robin para nos ajudar. Bom, quando nós temos, portanto, né, as reformas religiosas, o que é isso, reforma religiosa? Reforma religiosa, ela é a reforma protestante, tá? Protestante. Gente, se eu começar a colocar todas as fotos de aulão que eu tenho aqui, vocês vão começar a rir até o vestibular de 2023. Então, eu vou colocando aos poucos para não assustar muito. Então, aí, dessa vez, foi o Robin. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi uma crítica em relação à Igreja Católica e sua estrutura medieval. É claro que, quando a gente fala os protestantes, dá a impressão de que eles estão tentando criar uma nova religião. No discurso deles, não é isso. Para os protestantes, eles querem restaurar a originalidade do cristianismo, ou seja, que o cristianismo volte a ser como ele era lá quando surgiu no início, né, do Império Romano, bem daquele jeitinho, sem imagem, sem tanto dinheiro, sem opulência, sem essas coisas. Uma espécie de discurso de humildade. Tanto que, na Idade Média, na Baixa Idade Média, surgiram até ordens religiosas que pregavam essa ideia de humildade, né, da pobreza, a castidade, a obediência. A ordem, por exemplo, dos franciscanos nasceu sob esse raciocínio. Inclusive, foi perseguido por membros do clero na época, dizendo que os franciscanos deveriam ser uma heresia, porque Cristo não era pobre, nem a igreja dele devia ser, e os franciscanos pregavam justamente o contrário. Então, houve até atritos em relação a isso. A reforma protestante, é claro, não aconteceu em todos os países. Ela aconteceu onde hoje é a Alemanha e a Áustria, lá teve a preponderância o luteranismo, do Martinho Lutero, teve influência na Inglaterra, com o Henrique VIII, que fez, né, o anglicanismo, e teve muita influência também na Suíça, com o João Calvino. Inclusive, essa influência do calvinismo é a mais poderosa influência na Europa. Por quê? Porque era o tipo de protestantismo mais radical. E se espalhou rapidamente para a França, foi para a Inglaterra também. O calvinismo, digamos assim, dessas reformas religiosas, foi aquele que teve uma teoria muito mais arraigada, muito mais forte. É importante perceber quais são as causas das reformas religiosas, né? O que causa essas reformas? Bom, a primeira coisa que aconteceu, dentre essas causas, é a ideia de que a igreja vendia os perdões. A venda dos perdões, a venda das indulgências. Foi isso, inclusive, que provocou a revolta do Martinho Lutero. Ele era contrário à venda do perdão. Vendia-se papéis em que as pessoas colocavam os nomes e que, teoricamente, ganhavam 100 anos no paraíso. Outras coisas eram algumas regras da igreja, como a proibição de padre de se casar. Para os protestantes, não havia nada
que impedisse o casamento de um clérigo. Mas, ao mesmo tempo, a igreja medieval proibia isso. E isso criava muito transtorno, né? É claro que existem muitas explicações, muitas teorias. Tem livros, por exemplo, que diz que a igreja proibia o casamento para que as propriedades dos padres ficassem para a igreja. Na verdade, a maior parte das propriedades, tanto de casados quanto de solteiros, quando não tinham herdeiros, passavam para a igreja. E mais um detalhe, pessoal, muita gente, mesmo tendo herdeiros, se sentindo culpado por conta da ameaça da morte constante e temeroso de um julgamento final, ele mesmo fazia uma doação para a igreja, bastante poupuda, para que lá no final, digamos assim, facilitasse a abertura no céu. Tanto que é nessa época que tem muitos escritos, como do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Você conheceu? Todos nós passamos pelo menos uma vez na vida, na escola, por uma encenação do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Como é que funciona? Tem lá duas barcas, uma que vai para o paraíso, vai para o céu, e a outra que vai para o inferno. E aí vão chegando, né, as pessoas que vão morrendo, elas vão tentar entrar na barca que vai para o paraíso, o cara diz, teu nome não está na lista, tua barca deve ser a outra. E é clérigo, é gente rica, né? Justamente, né, é uma crítica à sociedade da época que o Gil Vicente fez. Um outro cara que faz uma história parecida com isso é o Calderón de la Barca, da Espanha, do Renascimento espanhol. E na Itália a gente tem o Dante Alighieri. Ele faz mais ou menos essa mesma brincadeira, né, essa mesma sátira com os nove... Boa, Kevin, eu vou procurar esse episódio do Pica-Pau e o Elevador. Do Dante Alighieri, de fazer justamente os 9 círculos do inferno e ir classificando os pecadores de acordo com o pecado e mandando para círculos de infernos diferentes. É uma sátira, pessoal. É uma zoeira, mostrando como a igreja falava tanto de combater o pecado, mas ela era principalmente uma pecadora. Então, é uma crítica dos autores do Renascimento da época. A igreja também, ela cobrava muitas indulgências nessa época para custear a construção da Basílica de São Pedro, que foi uma basílica inaugurada na época e precisava de muito dinheiro. A coisa começou com o Martinho Lutero, para valer mesmo, né? O que é essa revolta do Martinho Lutero? Ele é contra as indulgências, mas ele é o primeiro a tomar uma ação de fato. Por quê? Porque essa ação significava que ele ia romper oficialmente com a igreja. Ele, inclusive, prega na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses sobre a igreja, ele critica muito a igreja, chegam a chamá-lo para se retratar, ele vai e não se retrata, ele tenta argumentar o ponto de vista dele, até que acaba excomungado, ou seja, proibido de frequentar o círculo cristão, o círculo católico. Não tem problema, Martinho Lutero voltou lá para o Sacro Império Romano Germânico, ficou protegido pelos nobres. Muitos nobres se interessaram pela teoria luterana, porque ela rompia com a influência da igreja, então aquele monte de terra da igreja que estava disponível ali, poderiam ser terras agora dos nobres. É claro que muitos plebeus também gostaram das ideias luteranas, até porque ela tinha essa coisa de lutar contra o rico, lutar contra o opressor. Muitos camponeses foram se organizando em grupos e passaram a pregar as ideias do Martinho Lutero, mas tentando pegar essa teoria religiosa para o social. Foi o que aconteceu com os anabatistas. Os anabatistas, eles eram liderados por um cara chamado Thomas Munzer. O Thomas Munzer dizia que era seguidor do Martinho Lutero, falava que era chapa do amigo do Martinho Lutero, meu amigo, conheço, e começou a regimentar o povo e dizer: assim como Deus não criou igreja nenhuma, assim como Jesus não criou nenhum tipo de indulgência, ele também não dividiu terra para ninguém. Portanto, vamos fazer uma reforma agrária, vamos fazer o grande nivelamento, ou seja, reforma agrária. Só que na época a reforma agrária dos caras vamos matar os nobres.
e começaram, portanto, a organizar rebeliões contra os nobres reagiram, foi um massacre dos plebeus na época, a revolta dos anabatistas já caiu na Federal, uma questão bem interessante, que tem esse caráter de camponeses revoltados contra os nobres. O Martinho Lutero não se posicionou a favor dos anabatistas. Ele criticou, inclusive, a ação violenta dos anabatistas. Mas aí a gente percebe também que as reformas do Martinho Lutero não tinham pretensões sociais, elas tinham caráter religioso, né? Tinham um caráter de reforma religiosa. A história do Martinho Lutero e suas pregações, né? Ele começa a defender alguns princípios. E um dos que mais chamam a atenção é que ele acabou com o celibato clerical, ou seja, religiosos poderiam se casar, ele mesmo se casou com uma ex-freira, e também instituiu apenas 2 sacramentos. Em vez de 7 sacramentos, 2. O batismo e a Eucaristia. Né, são os 2 sacramentos que ficaram. Batismo todo mundo sabe o que é. Eucaristia, para quem não tem, né, uma convivência com a religião cristã, nem católico, nem protestante, nem evangélico, nem nada, né? Você que fugiu, a última vez que você foi na igreja foi quando o padre jogou água na tua cabeça. Eucaristia é a comunhão, né? Aquele momento da hóstia e tal. Mas tem diferença. Para os protestantes luteranos, quando eles têm ali a consagração da hóstia, não é bem uma consagração, eles dizem, no momento da partilha do pão, Deus está conosco. Já para os católicos, a partilha do pão significa, este é o corpo de Cristo. Então, olha só a diferença. Quando eu divido o pão com você, significa que eu estou reprisando aquela derradeira ceia do Senhor com seus discípulos, e naquele momento de comunhão, Deus está conosco. Para os católicos, quando a hóstia é consagrada, ela é o corpo de Cristo. Não é que Deus está conosco. Aquilo se transforma em corpo de Cristo. Para os luteranos, é a consubstanciação. Para os católicos, a transubstanciação. Tá, mas isso daí já é um detalhe, né, bem minucioso, mas só para você perceber como havia atrito em coisas assim, bem minuciosas em relação às reformas. Lá na Alemanha, né, no Sacro Império Romano Germânico, o imperador Carlos V, ele foi a favor da igreja, enquanto que os nobres, os senhores locais, foram a favor do Martinho Lutero. Por isso que a Alemanha levou tanto tempo para se organizar enquanto Estado nacional. Por quê? Porque havia uma fragmentação interna em que os nobres luteranos eram apoiados, portanto, pelo Lutero, enquanto que o Carlos V era ligado à Igreja Romana. No final das contas, o território que hoje nós chamamos de Alemanha, majoritariamente, eu não falei 100%, falei majoritariamente, ficou luterano. E a região que ficou católica, fiel a Roma, virou a Áustria, mais ou menos. Mas esses países, eles só vão se organizar no século XIX. São unificações tardias, a unificação da Alemanha e da Áustria. A coisa ficou, digamos assim, em paz quando foi celebrada a Paz de Augsburgo, em 1555. O primeiro sucessor de Carlos V vai fazer um acordo interno dizendo, conforme for o rei de cada lugar, o nobre de cada lugar, será a religião. Cujos régios, cujos relígios, né? Conforme é o rei do lugar, o chefe, será a religião. E aí ficou fragmentado mesmo o Sacro Império Romano Germânico no aspecto religioso. Para findar a nossa aula, antes, não corra, fica aí. Aline fugiu. Fica aí. Aline fugiu. É importantíssimo isso que eu vou falar. A reforma religiosa também tem que ser entendida como um processo do capitalismo. Imagina você criando regras para o dinheiro não sair do teu país, padronizando moeda, evitando a exportação de produtos que concorram com os produtos da tua burguesia, e quando o teu povo vai comprar teus troços, você está vendendo lá, não tem dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Eu comprei 100 anos no paraíso. Cara, era uma evasão de divisas que era feita por conta da saída de capital dos países para ir diretamente para a igreja.
Então, isso também tem que estar no nosso horizonte para a gente pensar. Moçada, daqui a pouco eu vou colocar essa interação ao vivo, que caiu e voltou umas 3 vezes. Também vou colocar o PowerPoint dessa aula, o gabarito do Praticando, o Carmina Burana inteiro, o 7º selo inteiro e o pica-pau também. Beleza? Um abraço a todos vocês, uma boa noite e até.